Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os ouvintes que estão conectados conosco através desta emissora e através de todo o meio de comunicação que está sendo transmitido este programa, A Última Chamada ao Povo de Deus. O nosso tema nesta noite é a sinagoga de Satanás. Para isso, nós iremos utilizar Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, que diz da seguinte maneira: Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás. Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Eis aqui um verso que exige considerável meditação, não somente porque é mais peculiar em seu conteúdo, mas também é virtualmente repetido em uma dispensação que está se passando cerca de 1000 anos mais tarde. Apocalipse 2, 9. Agora, em primeiro lugar, a palavra judeus não descreve a religião do povo judeu, mas se refere às pessoas de Judá. E tem o mesmo sentido como se eu dissesse: eu sou brasileiro, eu sou americano. É algo assim. Esta gente estava dizendo que, em verdade, eram judeus. Judeus verdadeiros por nascimento. Eram mentirosos. Não eram judeus por nascimento, nem eram judeus por religião. Se tudo isso é verdade, o que eram eles então? Eram pessoas enganadas que já faziam parte da igreja. Eles pertenciam à falsa vinha. Eles não eram a verdadeira igreja, mas da falsa, porque Deus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Veja, a falsa vinha é a sinagoga de Satanás. Agora, a palavra sinagoga não é a mesma que nós usamos para igreja. Na Bíblia, igreja quer dizer os chamados fora, ou os convocados. O salmista disse acerca deste povo escolhido: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Isso está em Salmos, capítulo 65, versículo 4. Mas o significado de sinagoga é assembleia ou junta. Veja, o significado de sinagoga é assembleia ou junta, a qual pode ser boa ou má. Porém, neste caso mencionado aqui,
era má, porque estes eram aqueles cuja assembleia não era de Deus, mas deles mesmos, de si próprios. Isaías disse acerca deles. Isaías diz da seguinte maneira, no capítulo 54, versículo 15: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. E desde que estes estavam contra a verdadeira vinha, algum dia Deus os destruirá. Todos aqueles que se levantam contra a verdadeira vinha, Deus um dia os destruirá. Agora, por que é que temos uma gente misturada na estrutura da igreja que estão chamado, que se chamam, ou seja, estão chamando judeus? Por que isso? A razão é esta. Sendo que eram mentirosos, podiam dizer o que queriam. Podiam dizer o que desejavam, como se fosse um fato. E logo, esse fato ficar com isso. E neste caso, podia estar mentindo com um pensamento muito poderoso na mente. Não é verdade que a igreja primitiva foi composta inteiramente de judeus, formando eles os membros originais do seu corpo? Os 12 apóstolos foram judeus. E os apóstolos que seguiram, se não foram judeus, foram presélitos. Assim sendo, ao assegurar que eram judeus, lhes dava preeminência e um direito à originalidade. Você pode dizer uma mentira e manter-se afirmando essa mentira. Mantenha-se com isso. Veja, não se intere da história, nem dos fatos. Somente diga-o e continue dizendo ao povo, e dentro de muito pouco tempo, o povo receberá essa mentira como sendo verdade. Observe. Notou você algo ali? Não é esse o mesmo espírito que está na igreja hoje? Não há um grupo que diz que eles são a igreja verdadeira e original e que a salvação se encontra somente nela? Não dizem que tem as chaves do reino, as quais obtiveram de Pedro? Não dizem que Pedro foi seu primeiro papa, que ele radicou em Roma quando não há nenhum fato histórico para sustentá-lo? Observe a situação das igrejas hoje. Observe como está a situação hoje. Muitas hoje não vendem indulgências, pedem dinheiro em troca de salvação. E mesmo seus membros, de mais educados e conhecimento, creem em suas mentiras. O que essas igrejas são? Sinagoga de Satanás. Porque está fundada? Porque está o quê? Baseada numa mentira. E se Satanás é seu pai, e Satanás é o pai da mentira. Então, quando fundamos algo com uma mentira, o fundador principal, o seu mentor é Satanás.
E este local é sinagoga de Satanás. É assembleia de Satanás. Então, sendo Satanás o pai da mentira, então não é estranho que aqueles em sua sinagoga sejam mentirosos também. Se Satanás é seu pai, e Satanás é o pai da mentira, Satanás é o seu pai também. Considere um pensamento de blasfêmia. Esses da sinagoga de Satanás não estavam blasfemando de Deus nessa instância, embora isto pareça ser dito. Mas eles estavam blasfemando da verdadeira igreja. Certamente. Veja, eles não estavam falando que não cria em Deus. Eles não estavam falando que o Velho Testamento era falso. Mas eles estavam descrendo no Senhor Jesus Cristo, descrendo nos apóstolos, descrendo nos profetas de Deus. Então, a sinagoga de Satanás não é aquele local em que prega que não crê em Deus. Eles pregam que crê em Deus. Eles pregam que crê na Bíblia. Eles pregam que crê na Sagrada Escritura. Mas eles perseguem ao verdadeiro enviado de Deus. Eles não aceitam a verdadeira doutrina bíblica estabelecida pelos apóstolos. Esta é a verdadeira sinagoga de Satanás. Não é que a doutrina ali dentro é uma doutrina satânica, igual existem igrejas satânicas hoje. Não. Ali eles falam que creem em Deus, eles pregam a palavra, mas distorcem a verdadeira palavra. E não crê no enviado de Deus. Este lugar é a sinagoga de Satanás. Um exemplo, assim como Caim perseguiu e matou Abel, porque ele, Caim, era do maligno. E assim, como os seguidores judaicos mortos e formais, o Senhor Jesus disse que eles pertenciam ao seu pai, o diabo. O Senhor Jesus não disse isso para um ateu, para um descrente. O Senhor Jesus não disse isso para uma seita satânica. O Senhor Jesus Cristo disse que eles pertenciam ao seu pai, o diabo, aos religiosos, aos sacerdotes, aos doutores. Veja, e estes tentaram destruir os cristãos logo nos primeiros anos da primeira era. Veja, a igreja falsa perseguindo a igreja verdadeira. Veja se não é a mesma situação hoje. Agora, este mesmo grupo, a falsa vinha, ainda está ainda mais fortemente tentando destruir os verdadeiros crentes das eras. Esse espírito anticristo está crescendo. Veja, observe. Quando eu digo que esta era uma igreja organizada anticristo, eu estou lhes dando a verdadeira história autenticada. A primeira igreja fundada em Roma. Traçamos sua história
Veja o que aconteceu em Niceia. Já tinha transformado a verdade de Deus em mentira ao introduzir uma religião pagã com nomes e significados cristãos, usando datas e nomes pagãos, misturando com os cristãos. Veja se hoje o povo não come isto. Um exemplo disto é o Natal. 25 de dezembro foi estabelecido ali. A Páscoa também foi estabelecida. E o que tem a ver um coelho com a Páscoa? O que tem a ver um ovo com a Páscoa? Com tantas coisas que foram colocadas no meio. Observe, verifique a história. Se até o ano 325, se alguma pessoa foi batizada na Trindade, se não foi um tratado ali em Niceia sobre esse batismo da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe um batismo na Sagrada Escritura sendo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, quando encontrou aqueles discípulos de João Batista, que tinham sido batizados por João Batista, Paulo os rebatizou no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o único batismo válido. E hoje o povo tem comido essa mentira, tem aceitado essa mentira, e não vai investigar de onde veio essa mentira. Nós temos observado que muitos homens lutaram contra esse sistema, essa hierarquia, essa organização. E ao se criar uma hierarquia, uma organização, fez-se um completo abandono da palavra de Deus. Esta, pois, é a sinagoga de Satanás, cheia de blasfêmias, cheia de mentiras, cheia de significados que não tem nada a ver com as Escrituras. E que veio ali de mansinho, na qual foi ali implantada, na qual já existia a semente da doutrina dos nicolaítas, e que seria brevemente o verdadeiro assento ou poder da religião satânica. É isso exatamente certo, pois Apocalipse 2:9 não diz que este povo é da sinagoga de Satanás, mas diz que são a sinagoga de Satanás. É uma grande diferença. Não diz que esse povo é, mas são a sinagoga de Satanás. Uma mentira, uma blasfêmia, deixando as Escrituras de lado. E o espírito do anticristo não é novo. Isto não é algo que simplesmente chegou nas dispensações da igreja. Ele tem estado aqui durante todo o tempo. Ele tem estado aqui durante todo o tempo. Para se ter uma compreensão clara de como ele age, como ele vai contra Deus e domina a igreja, olhe ao Velho Testamento e veja-o ali. Examinemos este espírito manifesto em Israel, quando Israel saiu do Egito para ser a igreja no deserto. Assim como a igreja primitiva começou sob o ministério puro do Espírito Santo, com sinais e maravilhas e manifestações tais como profecias,
línguas, interpretações, sabedoria, conhecimento e cura, assim nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando os dons. Deus era o líder do povo. Verdadeiramente, Deus, ele era seu rei. Ele era o rei pai. Ele cuidou de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentou, combateu em suas batalhas, abrandou suas dificuldades e resolveu seus problemas. Ele simplesmente ocupou-se em cuidar deles. Eles eram a única nação para a qual Deus era verdadeiramente Deus. Mas certo dia, Israel começou a olhar ao redor e viram os filisteus e os outros povos que tinham reis sobre eles. Isto atraiu seu olhar e eles decidiram que deveriam humanizar sua liderança, ser igual ao restante deles. Por isso, queriam um rei. Ora, Deus ia por si mesmo humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas eles passaram adiante dele. Satanás conhecia o plano de Deus por isso. Ele o colocou em seus corações para que passassem à frente de Deus, à frente da palavra, e quisessem um rei para ser igual ao mundo. E veja a sua história. Quando se aproximaram de Samuel e pediram um rei, Samuel ficou tão perplexo que seu coração quase desfaleceu. Deus tinha estado liderando o seu povo através deste consagrado, escrituristicamente vindicado profeta verdadeiro. E ele sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reinou o povo e apelou que não se desviasse de Deus, que os tinha conduzido como a uma criança e os feito prosperar e os abençoou. Mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel: você nunca foi errado em sua liderança, você nunca foi desonesto em seus negócios financeiros, você tem feito o seu melhor para manter-nos corretos com a palavra do Senhor. Nós apreciamos os milagres, a sabedoria, a provisão, a proteção de Deus. Nós cremos nisso, nós gostamos disso. E além do mais, nós não queremos ficar sem isso. Simplesmente o que queremos é um rei para conduzir-nos na batalha. Ora, naturalmente, quando saímos, veja, quando saímos na batalha, queremos sacerdote na frente. Nós gostamos disso. Simplesmente, o que queremos é um rei para nos conduzir. Olha, o povo abençoado, rejeitando a Deus. Um povo abençoado, rejeitando a palavra. E eles falaram que queria estar com o mundo e com Deus ao mesmo tempo. Mas eles insistiram: nós queremos um rei diante de nós para nos conduzir. E Deus disse a Samuel: Samuel, eles não têm rejeitado a você, Samuel. Eles têm rejeitado a mim, para que não governe sobre eles. Quando você escolhe a um pastor, ou a uma igreja, ou a um líder, que não aplica a doutrina correta, você está rejeitando a Deus.
mesmo que ele fale no nome de Deus, mesmo que ele ajoelhe, ele faça sacrifício em nome de Deus, mas se ele não aceita ao enviado de Deus, ele não é de Deus. Como isso foi trágico. Como isso acabou quase com Israel. Perderam sua bandeira. Perderam sua nação. Perderam tudo. Como isso foi trágico. Pouco ou quase nada perceberam que quando estavam pedindo a Deus que os deixasse ser como o restante do mundo, eles o estavam rejeitando, porque Deus tinha ordenado que seu povo agisse diferentemente do mundo. E quando você tem permitido o mundo entrar na sua igreja, você tem colocado Deus para fora. Eles não eram do mundo, nós não somos do mundo, e eles não se pareciam com o mundo, e não agiam como o mundo. Nós não somos parecidos com o mundo, nós não agimos com o mundo, nós não somos do mundo, nossa nação é outra nação, nossa pátria é outra pátria. Eles estavam crucificando ao Senhor Jesus. Eles estavam crucificados para o mundo, e o mundo crucificado para eles. Mas, veja o que diz em 2 Coríntios, capítulo 6, 17 e 18. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Não faz diferença se você se chama a si mesmo cristão. Qualquer um pode fazer isto, se chamar de cristão. A questão é se você tem ou não o Espírito Santo de Deus em você. Porque sem o Espírito Santo, você é reprovado. Você não é do Senhor Jesus Cristo. Cuidado. Você pode estar congregando na sinagoga de Satanás. Deus abençoe a todos. E até o próximo programa, no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do hino que nós vamos ouvir agora é Como Pode Ser? Como pode ser?